Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico aos pacientes com necessidades específicas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o paciente acometido por deficiência mental. Nessa série de vídeos a gente trata das demandas, das precauções, dos cuidados necessários para esse atendimento. Quais são os critérios que devem ser adotados, quais os protocolos que deverão ser seguidos. São informações importantes para os dentistas que prestam esse tipo de serviço e para o responsável do paciente, no caso desse paciente com deficiência mental, para que ele possa fazer uma contratação de uma maneira mais segura. A deficiência mental, ela é caracterizada por pacientes portadores de nível intelectual, cognitivo, inferior ao que a gente considera como sendo normal. O início normalmente acontece antes, tem que ter acontecido antes dos 18 anos. Muitas vezes é até pré-natal, mas pode acontecer até antes de 18 anos. Normalmente esses pacientes apresentam limitações com os cuidados pessoais, com a comunicação, com habilidades sociais e interpessoais. Eles também possuem limitações na autossuficiência, no lazer, na saúde e na segurança, na própria segurança. Mas isso é muito variável, tá? O deficiente mental, ele tem uns pacientes que são mais acometidos por um lado, menos, Então eu estou falando dessas limitações, não significa que todos têm todas essas limitações. Uns conseguem perfeitamente ter uma habilidade social bacana, Ele não necessariamente tem todas essas limitações. É importante no início a gente analisar a peculiaridade daquele indivíduo, daquele paciente com deficiência mental. A manifestação daquele mal, como é que aquele paciente, como é que a deficiência mental se manifesta naquele paciente, quais são os absolutos limites daquele paciente. Isso a gente faz através de uma pesquisa minuciosa, dos hábitos, da dieta, de como é que ele se comporta, De tudo isso, o deficiente mental, a gente precisa de fazer, então, esse levantamento de tudo isso, dos medicamentos que ele toma, Muitas vezes a gente quer entrar com um medicamento durante o tratamento odontológico, pode ser um simples analgésico, até mesmo uma anestesia que a gente vai aplicar. A gente precisa de saber todos os medicamentos que ele normalmente toma para que a gente não promova uma interação entre esses medicamentos. Então, inicialmente a gente define o grau da deficiência, o grau da limitação dessa deficiência mental, as limitações que realmente causa, principalmente a limitação da dieta, que está diretamente ligada à nossa saúde bucal, que vai interferir na saúde sistêmica, a gente sabe disso. Mas a gente precisa de saber essas limitações, principalmente com relação à manutenção dessa saúde bucal. Muito dificilmente esse paciente vai fazer a higienização, muito menos o fio dental dele. Mas a gente precisa de saber todas essas limitações. É importante a gente entender o paciente, como é que todas essas limitações, todas as características específicas daquele paciente, a paralisia, como é que essa paralisia está manifestando, o que ela realmente está afetando nesse paciente, e levar também sobre essa análise dos procedimentos que a gente quer fazer. Esses procedimentos são procedimentos mais importantes, mais cruentos, mais invasivos, então são procedimentos mais importantes, Então são procedimentos que a gente vai requerer um certo cuidado. Esses pacientes costumam ter uma dentição melhor do que normalmente a gente está acostumado a ver no consultório, porque como eles têm essa deficiência mental, eles não definem o que eles vão comer. Então, assim, a quantidade de açúcar dada a eles é bem reduzida. Estou falando que não dá açúcar não, mas tem muitos deles que até gostam muito de açúcar. Açúcar que eu falo é doce, E, bom, mas normalmente eles têm uma dieta com menos açúcar. Isso faz com que a dentição deles fique bem melhor do que o que a gente está
acostumado a vir no consultório. Então, a gente feita essa anamnese, esse exame físico, né, a gente estabeleceu esse plano de tratamento com essa administração desse risco. A gente vai equilibrar esse risco, os benefícios, né, atuando ali nesse tipo de paciente absolutamente sobre as necessidades que ele tem, né. É um paciente de difícil colaboração, né? Ele não colabora exatamente por causa da questão cognitiva. E é fundamental que se faça uma abordagem. Não é porque ele não está respondendo para você que ele não está entendendo o que você está falando, que ele não está percebendo ali a interação. Então vai facilitar muito a sua relação e os seus procedimentos se você tiver se você for realmente conquistá-lo, se você realmente fizer uma abordagem bem favorável para isso, explicando tudo que você vai fazer, narrando, né, procedimento por procedimento, para que ele normalmente ele já está um pouco estressado, ele normalmente já está um pouco, afinal de contas é um atendimento odontológico, coisa que não acontece todo dia na vida dele, então ele já está um pouco alterado emocionalmente. Então quanto mais tranquilidade você puder trazer com essa abordagem bem feita, vai ser muito interessante. Esse tipo de paciente normalmente usa-se também, claro que com autorização dos responsáveis, algum tipo de contenção, algum tipo de amarra, algum tipo de bloqueio, né, para que você tenha acesso à boca dele sem interferência. Claro que com uma boa abordagem, né? Você não vai chegar amarrando, é preciso ter muita conversa, muito condicionamento antes da consulta. Esse paciente, você vai fazer o atendimento domiciliar ou atendimento tradicional? Muitos deles conseguem perfeitamente ir ao consultório. São pacientes encadeirados que chegam lá no seu consultório, você atende ele, ou então transfere para a sua cadeira, ou então atende ele na própria cadeira. Mas muitos deles são acamados, muitos deles você vai encontrar com eles nos hospitais, e então você tem que estar preparado para essa dificuldade também no atendimento. Dependendo do procedimento que você queira fazer, é interessante que você faça uma anestesia geral. Aí, nesse caso, a gente opta, né, pelo atendimento hospitalar. É um paciente que é fundamental a gente priorizar a prevenção diária, feita pelo cuidador, feita pelo familiar, e a prevenção periódica. Essa prevenção periódica é feita de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, você que vai definir, mas ela é fundamental. Através essa avaliação periódica, você vai ter condição de manter em perfeitas condições aquela saúde bucal. Esse paciente normalmente, devido à quantidade de medicamento que eles tomam, né, eles apresentam hiperplasia gengival. E aí, escova elétrica vai ajudar? Não vai ajudar? Eu tenho minhas restrições com escova elétrica. Na verdade, quem vai fazer essa higienização não é o próprio paciente, então é um cuidador, é um familiar que tem habilidade. Então eu acho nesse caso que a escova elétrica não ajuda muito, não. Mas se o cuidador, se o familiar preferir, desde que seja uma escova elétrica boa, uma escova elétrica que realmente escove, limpe, né? Não está proibido, não. O atendimento, normalmente, por causa da cialorreia que esse paciente apresenta, aquela saliva mais espessa, você vai precisar de um bom sugador. Se o atendimento é no consultório, normalmente a gente tem um sugador bom. Mas se o atendimento é domiciliar, né, os sugadores daqueles equipamentos não costumam ser tão potentes quanto os sugadores, quanto uma bomba de vácuo, né, a menos que você leve a bomba de vácuo ali para aquele atendimento também domiciliar ou hospitalar. Mas então você tem que tomar esse cuidado, esse também apresenta uma certa dificuldade para o atendimento. Resumindo então, o atendimento, ele apresenta sim algumas dificuldades, nada que algumas manobras não resolva, né? Essa questão da saliva, a questão do posicionamento, a questão da abordagem, né, vai te tomar um certo tempo, mas faz parte da nossa profissão. O risco de uma intercorrência é muito pequeno, a menos que ele tenha uma outra comorbidade, alguma outra doença, alguma outra moléstia que pode trazer, né? Mas normalmente por conta da paralisia cerebral da deficiência mental, desculpa, ele não vai apresentar nenhum risco maior, mais significativo, não. Então, quando o paciente é diagnosticado com deficiência mental, ele recebe, né, os
familiares, os responsáveis, recebem uma série de informações a respeito de todos os cuidados, de todas as condições, todas as limitações que aquele paciente vai enfrentar para o resto da vida. E as informações odontológicas é de responsabilidade do dentista passar para o paciente, para os responsáveis, passar principalmente a ideia da prevenção diária, que nós precisamos, ele é totalmente dependente de um cuidador para fazer essa higienização para ele, e das visitas periódicas, dos controles trimestrais ou semestrais, ou até anuais, como esse paciente eu disse que ele tem uma saúde bucal, uma condição dental, né, devido ao fato dele não ter muita ingestão de açúcar, então ele normalmente tem uma condição dentária melhor. Mas a gengiva dele é um pouco piorada por causa da quantidade de medicamentos que ele toma. Essas informações, então, são a respeito do atendimento odontológico aos pacientes. Nesse vídeo de hoje nós falamos sobre a deficiência mental.